Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Que isso, Edgar? Brincando de estilingue? Olha só o que eu achei no fundo do armário, ó. Meu velho companheiro de infância. Ah, eu não gosto desse negócio de criança ficar acertando os coitadinhos dos passarinhos, não. Ah, Nilson, eu também acho isso um horror. Eu não acertava em passarinho, não. Eu utilizava isso aqui, ó, pra acertar em lata de óleo que eu usava como alvo. Mas o que foi? Deu saudade da infância? Não, é que eu tava olhando pro meu estilingue e fiquei pensando aqui em ensaio de tração, viu? Claro, Ed, você tem razão, olha só. Quando eu faço tensão nesse elástico, ele se deforma todo. É. Inclusive, na teleaula de hoje, a gente vai interpretar o diagrama tensão-deformação e também vamos ver quais são as propriedades determinadas no ensaio de tração. Se você quer continuar acertando sempre na mosca, não saia daí, que a nossa teleaula já está começando. Oi, eu tô aqui com essa escala e esse elástico para tentar mostrar de uma forma simplificada como é feito um ensaio de tração. Repare que, quando eu aplico uma força de tração no elástico, o seu comprimento aumenta. Se eu paro de aplicar a força, ele volta à sua posição inicial. Agora, repare que enquanto eu aplico uma força, o seu comprimento se alonga e a sua seção se estreita. Dessa vez, eu apliquei uma força maior. E repare que mesmo parando com a força aplicada ao elástico, ele não volta mais à sua posição inicial. Ele fica com uma deformação residual permanente. E é claro, se eu continuar aplicando uma força nele, ele vai acabar se rompendo. É claro que num laboratório de testes, isso é tudo muito mais complexo. Os ensaios são feitos com equipamentos que registram todas as informações necessárias para ser analisada a resistência dos materiais. Deve ser aqui que são registradas essas informações importantes, né, Silva? Agora, me diz uma coisa, por que elas são tão importantes, hein? Ô Caio, porque com elas você pode fazer projetos e cálculos de estruturas com toda segurança. Algumas delas são registradas exatamente no momento do ensaio, outras já não, só depois da análise das características do corpo de prova. E acho que eu não entendi isso aí muito bem, não, hein? É simples. Um exemplo disso é o diagrama tensão-deformação. Quando um corpo de prova passa por um ensaio de tração, a máquina de ensaio fornece um gráfico que estabelece a relação entre a força aplicada e as deformações ocorridas durante o ensaio. Peraí, agora que acabou o ensaio, qual é o próximo passo, hein, Silva? Como nós queremos determinar as propriedades do material ensaiado, o que nos interessa é a relação entre a tensão e a deformação. Ou seja, nós vamos usar este gráfico intermediário que foi produzido pela máquina e vamos conseguir o que nós queremos. Bom, eu já sei que tensão corresponde à força dividida pela área da seção sobre a qual ela é aplicada. E aplicando essa fórmula, nós conseguimos os valores de tensão. E nesse mesmo gráfico nós montamos o diagrama tensão-deformação. Edgar, esse diagrama tensão-deformação pra mim tá parecendo grego. Tem letra aqui que eu nunca vi na vida. Você tem razão, mas é grego mesmo, Nilson. Edgar, você tá tirando uma da minha cara. Não, é que os valores de deformação são representados no eixo das abscissas e por essa letra grega minúscula chamada epsilon. E no eixo das ordenadas? Bom, neles são indicados os valores de tensão. Ó, tá vendo essa curva? Tô sim, pra que serve? Ela mostra algumas características que são comuns a diversos tipos de materiais usados na área da mecânica. Bom, mas então esse diagrama é um instrumento valioso para que a gente consiga o melhor desempenho do nosso kart. Claro que é. Ele informa muita coisa sobre os materiais usados no kart. Este diagrama nos informa, por exemplo, o limite elástico. Está vendo esse ponto aqui, ó? No final da parte reta do gráfico, ele representa o limite elástico. Tudo bem, você deve estar aí se perguntando, mas o que é esse limite elástico?
Lembra da experiência no início da nossa teleaula? Quando a certa altura eu parei de fazer força sobre o elástico e ele voltou à sua posição inicial? Pois é, limite elástico é isso. Se o ensaio for interrompido antes desse ponto e a força de tração retirada, o corpo volta à sua forma original. E o interessante, Caio, é que na fase elástica os materiais obedecem à lei de Hooke. Quer dizer, as deformações são diretamente proporcionais às tensões aplicadas. E o que quer dizer isso, diretamente proporcional? Quer dizer que as deformações aumentam na mesma proporção que a força aplicada. Bom, quer dizer então que se eu aplicar uma força de 10 newtons por milímetro quadrado e o corpo de prova alongar 0,1%, se eu aplicar uma força de 100 newtons, o corpo vai alongar 1%. Aí tá aí. Gostei desse Hooke. Agora, como é que ele chegou nessa lei, hein? Em 1678, o cientista inglês Robert Hooke descobriu que uma mola tem sempre a deformação epsilon proporcional à tensão aplicada T. Daí ele desenvolveu a constante da mola K. Foi assim que ele chegou à sua lei de Hooke. Edgar, você já imaginou como é que seria se o Hooke não tivesse descoberto essa lei? Bom, e com um montão de molas que a gente usa no nosso kart, ia ser um Deus nos acuda para encontrar a mola correta. Bom, isso é sem calcular a constante, né? Mas ainda bem que a gente pode usar o módulo elasticidade, ó. Como é que é isso, hein, Edgar? Ó, na fase elástica, se nós dividirmos a tensão aplicada pela deformação em qualquer ponto, nós vamos encontrar um valor constante que é o módulo elasticidade. E como é que se representa matematicamente essa relação? Por essa expressão, sendo que o E é a constante deste módulo de elasticidade. Na prática, Edgar, o que isso tudo quer dizer? É que o módulo de elasticidade indica a rigidez do material. Ah, acho que eu entendi. Quanto maior o módulo, menor vai ser a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão e mais rígido vai ser o material. Só que essa relação só funciona até certo ponto. Quer dizer, a lei de Hooke vale para um determinado valor de tensão chamado de limite de proporcionalidade. A partir desse momento, a relação entre tensão e alongamento deixa de ser proporcional. E é fácil visualizar quando isso acontece. Aqui no gráfico, o limite de proporcionalidade aparece representado pelo ponto A'. A partir dele, a deformação deixa de ser proporcional à carga aplicada. A partir desse ponto, o corpo começa a se comportar de uma forma diferente. É o final da fase elástica. Mas se é o final da fase elástica, o que acontece com o corpo? Ele entra na fase plástica e nessa fase a deformação do material é permanente. Ah, entendi. Mesmo que a força de tração seja retirada, ele não volta à sua forma inicial, é isso? Exatamente. Só que no início da fase plástica ocorre um fenômeno chamado de escoamento. E o escoamento é caracterizado por uma deformação permanente do material sem que aconteça um aumento da carga. O que ocorre é um aumento da velocidade da deformação. Repare aqui no gráfico que durante o escoamento a carga oscila entre valores muito próximos uns dos outros. Mas depois que acaba o escoamento, o que acontece? Bom, aí vem o encruamento. Encruamento. E o que é isso? Bom, encruamento é um endurecimento provocado pela quebra dos grãos, que formam material quando deformados a frio. Ah, acho que eu entendi. Como o material resiste cada vez mais à força de tração aplicada, é necessário que exista uma tensão cada vez maior para que ele se deforme. Exatamente. E é justamente nesse ponto, né, que a tensão recomeça a subir. Tem que atingir um determinado nível, que é chamado de limite de resistência. Ó, dá uma olhada aqui. Bom, se esse ponto máximo tem a ver com o limite, então esse ponto aqui é o limite de resistência. Para calcular o valor do limite de resistência, basta dividir a força máxima pela área da seção sobre a qual esta força é aplicada. Agora que a gente já conhece os limites de resistência dos materiais do kart, Ed, ninguém mais segura essa máquina.
Continuando com a tração aplicada a um corpo de prova como esse, o seu material vai se romper num ponto chamado limite de ruptura. Repare que a tensão no limite de ruptura representado pela letra D é menor que a tensão no limite de resistência representado pela letra C. Quer saber na prática por que isso ocorre? Isso acontece, Caio, por causa da diminuição da área do corpo de prova depois de atingida a carga máxima. Ficou bastante fino o ponto onde partiu, né? Essa redução percentual bem na área de seção transversal do corpo de prova é chamada de estricção. Ela determina o grau de ductilidade do material. Tá bom, Silva, mas como é que isso funciona? Quanto maior for o percentual de estricção, mais dúctil, quer dizer, mais deformável é o material, entendeu? Entendi, mas mesmo assim eu preciso de uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você ficou sabendo como interpretar o diagrama tensão-deformação e ainda aprendeu as diversas propriedades determinadas no ensaio de tração. Bem, para ficar bem afiado na interpretação do diagrama tensão-deformação, você tem que praticar, hein? No seu livro você encontra ótimos exercícios, então, mãos à obra e até a próxima. Tchau.